Queridos amigos, que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez, nós vamos deixar aqui a palavra do nosso eterno e poderoso Deus, hein? Estamos naquela série de mensagens, né? A Bíblia, ela não diz, né? Eu quero agradecer a todos os meus inscritos, aqueles que estão chegando agora, aqueles que ainda vão se inscrever, aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez, todos são muito bem-vindos nesse canal, independentemente qual seja a sua posição religiosa, sua igreja, sua denominação, não importa, todos são bem-vindos nesse canal, mas lembrando que nesse canal você vai ouvir a palavra, a verdade, tá? Não é a opinião do Amilcar, mas é a palavra de Deus, ok? Então deixa aí o seu joinha, tá bom? Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E tanto você que vai se inscrever, ou você que já é inscrito, também além do joinha, eu peço o compartilhamento, tá bom? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, é o objetivo desse canal, tá? Bom, nós vamos aqui para a parte 17, e talvez você já deve ter ouvido algum pregador falando, né? Chamando Zaqueu de ladrão, chamando Zaqueu de bandido, né? Bom, para você que ainda não sabe quem é o Zaqueu, não conhece o Zaqueu da Bíblia, Zaqueu foi um homem importante, né, da lei, era um cobrador de impostos, né? Você vê que desde a época já existia o imposto, né? Desde a época já existia aí os cobradores de impostos, né? Já não é de hoje que existe. Então o Zaqueu, ele era um homem que cobrava os impostos, né? Ele trabalhava para o governo, né? E a fama dos cobradores de impostos na época não era boa, né? É igual hoje, por exemplo, quando você fala de política, aí tem pessoas que ela fala que todo político é ladrão, todo político é bandido, todo político não vale nada. Mas nós sabemos que não é verdade, meu amigo e minha amiga. Eu aqui não estou aqui para defender política, eu nem gosto de política. Eu já vou deixar bem claro para você que me assiste. Política é um assunto que não me desce, né? É um assunto que eu não gosto. Inclusive já teve muita briga aí por causa de política. A última eleição que tivemos, que foi para presidente, foi uma briga que só Deus, né? Uma verdadeira idolatria em cima do presidente Bolsonaro, né? Da parte dos crentes, né? Então não estou aqui para entrar nessa área, nesse mérito. Para mim, política é um assunto que eu não faço nem questão dele. Mas eu não posso dizer que todo político não presta. Misericórdia. Não posso dizer que todo político não vale nada. De jeito algum. Porque em qualquer lugar, meu amigo e minha amiga, é uma coisa que eu sempre prego isso, um pouquinho gripado, né? Eu sempre prego isso, que todo lugar existe o certo e o errado. Todo lugar existe o bom e também existe o ruim, né? Todo lugar. No hospital, na delegacia, né? Na polícia, no bombeiro, na empresa, na igreja, né? Infelizmente, não era para ter, mas tem, né? Existe o bom e o ruim,
Na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já falava sobre o joio e o trigo, que os dois, eles cresceriam junto, né? Inclusive no meu canal eu tenho uma mensagem falando sobre o joio e o trigo. Se você qualquer hora puder assistir lá, assista, né? Qual a diferença entre o joio e o trigo? O joio, por fora, ele é igual ao trigo. Ele parece com o trigo, mas a diferença está dentro, né? Ele aparenta ser aquilo que não é, né? Então, existe, infelizmente, até entre nosso meio, no meio cristão, existe o que é de Deus e o filho do diabo. A verdade é essa. Existe aquele que presta e existe aquele que não presta. Lembra de Judas Iscariotes? Inclusive, futuramente tem um vídeo falando sobre ele também aqui, nessa série de mensagens, né? Mas o Judas Iscariotes era quem? Era um discípulo, né? E o Judas Iscariotes, ele não prestava. Era um ladrão, um bandido, né? Então, todo lugar existe o certo e o errado. Então, o fato de eu não gostar de uma coisa, eu não posso dizer que porque eu não gosto, eu posso dizer que todos não prestam, de jeito nenhum, né? É que nem quando se trata de pastor, né? Tem gente que não gosta de ouvir falar de pastor porque fala que todo pastor não presta. A pessoa está generalizando. Eu sei que existem os bons e os ruins, inclusive no nosso meio cristão. Assim como na política também. Existe aquele que é bom e aquele que não presta. Embora o que se destaca são aqueles que, infelizmente, né, deixam a desejar, mas existem os bons. E graças a Deus que colocou pessoas boas na política para nos defender, né? Desde antigamente sempre existiu pessoas boas na política que intercederam, né, pelo povo de Deus. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, se José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, não tivesse pedido a Pilatos o corpo de Jesus para ser enterrado, Jesus ia ser deixado ali na cruz como vamos assim dizer, como um indigente, né? Como qualquer um outro. O próprio José foi governador do Egito, não escolhido por votação, mas escolhido pelo próprio Deus, mas não deixou de ser um político, foi um governador, né? A rainha Esther foi uma rainha na época da monarquia, ou seja, foi uma pessoa pública, uma política, né? Então, se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver que pessoas públicas sempre existiram. E sempre existiram os bons e também os ruins. Então, o Zaqueu aqui, por causa da má fama dos cobradores de impostos, dos publicanos, o Zaqueu ele era incluído nessa fama, né? Ele tinha fama de ser bandido, ele tinha fama de ser ladrão, de roubar. Mas não é isso que a Bíblia vai nos afirmar, né? Talvez você já deve ter ouvido falar de alguém, de até pregadores que falaram que Zaqueu era bandido, que Zaqueu roubava, né? Mas nós vamos entender hoje, dentro da Bíblia, que não é bem assim. Não é dessa forma. Zaqueu era um cobrador de imposto? Sim, mas a Bíblia, ela não afirma que Zaqueu ele era bandido, né? Por isso que eu sempre falo, meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia, não vai acreditando em qualquer coisa que você ouve. Às vezes a mania de muitos é repetir o que os outros falam, né? Que nem voltando à questão de política, às vezes a pessoa ela fica repetindo o que os outros falam, né? Ouve falar que fulano não presta, ela fica repetindo aquilo, sem conhecer, sem saber realmente o que se trata. Então, às vezes tem gente que já repetiu muito isso, que Zaqueu era bandido, que Zaqueu roubava, mas nunca parou para ler na Bíblia
se realmente era verdade. Então, o que nós vamos aprender hoje pelo Espírito Santo, tá bom? Eu convido você a abrir tua Bíblia em Lucas, capítulo 19, o versículo 8. Lucas 19, 8. Olha lá. Eu convido você a acompanhar comigo na Bíblia, tá? Porque isso não é uma opinião minha, do Amilcar, tá? Mas é algo que eu estou te passando dentro da Bíblia, da palavra de Deus, a palavra perfeita, verdadeira, que não pode ser mudada, tá? Lucas 19, 8. Preste muita atenção no que a palavra de Deus ela vai se referir ao Zaqueu. Olha lá, versículo 8, Lucas 19. E se levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, olha lá, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Preste bem atenção, meu amigo e minha amiga. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Defraudado significa roubado, tá? É que eu estou na versão mais antiga, mas na NTLH já está dessa forma. Roubado. Então, você percebeu uma coisa? Não foi algo afirmativo, né? Quem é professor de português sabe disso. O Zaqueu ele não afirmou que ele era ladrão. O que ele quis dizer? Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E preste bem atenção. E se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ou seja, se eu tenho, ele não afirmou que roubava. O que ele quis dizer? Senhor, se é verdade mesmo que o povo fala que eu sou ladrão, que eu sou bandido, então eu vou restituir. Mas nós sabemos que não era verdade. Era apenas um boato. Pelo fato dos cobradores de impostos, realmente existia cobradores de impostos que cobravam além do que era devido, né? Mas eu não posso incluir o Zaqueu neles, porque a Bíblia não nos dá base para isso, tá? Então, era um boato. As pessoas, elas falavam que Zaqueu era de má fama, mas o Zaqueu ele não afirmou isso. O Zaqueu simplesmente falou, Senhor, se eu tenho realmente, se aquilo que as pessoas estão falando é verdadeiramente verdade, eu vou restituir. Foi aonde que Jesus falou para ele que a salvação entrou na casa dele. Então, meu amigo e minha amiga, fique com essa palavra. Mais um ensinamento, tá? Nunca fique repetindo o que os outros falam, nunca afirme aquilo que a Bíblia nos diz, porque a gente pode correr um grande risco de estar pecando, de falando mal, tirando conclusões de coisas que não existem, que não é verdade. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, que levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, até o próximo estudo, que Deus te abençoe.